Boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou muito bem. Já estou começando a sentir tristezas de imaginar voltar para casa. Não que a minha casa não seja legal também, né? O Brasil e tal. Mas está tão quente lá. Essa semana, supostamente inverno, está fazendo fez 37 graus hoje lá em São Paulo. Acho que eu vou ver se o Bruno me aceita ficar aqui mais umas semaninhas. Estou tentando lembrar as músicas que eu ainda não cantei, mas ainda tem várias que eu não cantei, eu acho, né? Eu acho. Vou cantar uma aqui que eu acho que talvez você conheça. Se você conhecer, pode cantar junto comigo. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Na 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 na, yeah. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar que em todo tempo, meu Deus comigo está. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. E eu tenho paz. Tu tens o universo em tuas mãos. Quem poderia me roubar a paz? A tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor eu tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz, oh, 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 yeah, yeah. Tenho paz. Amém, amém.
Para cantar a próxima música, eu quero convidar minha amiga Cíntia. Essa música que a gente vai cantar juntos agora se chama Canção de Davi. Eu prometi para o professor que eu ia cantar com ele aqui. Cadê o professor Adriano? Ele não está aqui hoje, né? Faltou? Ele só vem amanhã. Mas eu vou contar a história mesmo assim, mesmo sem ele. O professor Adriano foi meu professor em teologia, né? Eu me formei em música, mas eu estudei teologia por 2 anos. Mas o corredor de teologia lá no NASP, ele é muito perto do corredor de música, né? Que curso que você fez lá no NASP? Publicidade. E aí, tipo assim, eu lembro que quando eu fui estudar teologia, eu tinha no meu coração que eu queria trabalhar na obra de Deus, ser um ministro do Senhor. E na minha cabeça, a única forma de fazer isso era estudando teologia, né? Aí, quando eu cheguei lá no NASP, eu conheci outras possibilidades também, né? E eu lembro que o corredor de teologia, do corredor de teologia, a gente escutava os músicos ensaiando, os músicos fazendo a bagunça deles ali, que era bem alta, inclusive. E eu ficava com meu coração, com meu ouvido encostado assim na janela. Literalmente, meu coração também, né? Eu falava, Senhor, eu acho que meu lugar é ali. Aí eu transferi o departamento, continuei trabalhando para o mesmo propósito, mas me formei em música. Porém, o professor Adriano foi meu professor. E ele me deu aula de, não vou lembrar o nome da matéria, pneumatologia, é isso? Falei certo? Tem muitos teólogos aqui, né? Não quero errar. E aí ele estava falando da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu lembro especificamente que o meu trabalho era sobre a ação do Espírito Santo na vida de Davi. E aí, para fazer o trabalho, a apresentação final, me botaram para fazer o quê? Escrever uma música e cantar uma música. E aí foi que nasceu a música Canção de Davi, que eu gravei depois com a Riane. Mas essa música eu escrevi especificamente para a aula do professor Adriano. Ele não está aqui para ouvir, mas ele ouve depois no YouTube. E vou ter o prazer de compartilhar, então, com a Cíntia. Meu Deus é grandioso, tem o mundo aos seus pés, mas prefere de algum jeito vir morar em corações. Meu Deus é lá do alto, mas por perto quer ficar, se inclina, se derrama, feito chuva nesse chão. E eu que nada sou, mais um na multidão, pequeno grão de areia. Como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir, inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Meu Deus é ombro amigo, voz constante a consolar quando fujo e me perco, vem correndo me abraçar. Meu Deus é brisa mansa, não se cansa de
de soprar todo o tempo, não me deixar e nem nunca vai mudar. E eu que nada sou, mais um na multidão, pequeno grão de areia. Como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir, inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir, inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Comigo está. O Espírito de Deus comigo está. Comigo está. O Espírito de Deus comigo está. Amém. Amém. Longe, avisto a pátria amada, que por tantos dias sonhei. Com toda a minha força amei. Longe estão os meus pés de pisarem, firmados em terra segura. Só tenho incertezas e mar. Vez em quando tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta. Não tem força, não. Fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que do outro lado eu vou te encontrar. Eu vou o mar atravessar e eu vou chegar. Ainda que meu
barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, eu só quero chegar. Não tem onda que vá me impedir, eu vou chegar. E eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Oh, 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 lá, lá, ra, 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 ra. Perto eu sinto alguém conduzindo. É como se não mais sozinho esteja eu na embarcação. Oh, certo, eu vejo que agora é possível. Tu és capitão e eu confio que logo chegamos no lar. Vez em quando tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta. Não tem força, não. Fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que do outro lado eu vou te encontrar. Eu vou o mar atravessar e eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, eu só quero chegar. Não tem onda que vá me impedir, eu vou chegar. E eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Oh, tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante. Meus ouvidos já escutam sons divinais. E eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, eu só quero chegar. Não tem onda que vá me impedir, e eu vou chegar, e eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Ainda que demore, eu vou chegar. Mesmo que distante, eu vou chegar. Sobre a tempestade, eu vou chegar. Amém. Boa noite.
Olha, que bom que você voltou. Essa não é a música do Vocal Livre que eu mais gosto. O Pedro vai cantar a que eu mais gosto amanhã, que eu combinei. E talvez a que eu mais goste não é a que você mais gosta. Então, desculpa. Mas essa música é uma das que eu mais gosto. Quando fala de que a decisão que eu tenho no meu coração de chegar, a qualquer custo eu vou chegar, o meu barco pode quebrar, eu vou me lançar no mar, mas eu vou chegar. Não importa as tempestades, eu vou chegar. E essa é a voz de uma geração dizendo assim, eu quero chegar. Porque uma das coisas mais belas do ministério do Vocal Livre do Pedro, e não é sobre isso, o meu sermão, obviamente, é a capacidade que eles têm de comunicar a fé que eu tenho para as minhas filhas, sabe? Eu tenho 2 filhas, uma de 13 e uma de 6 anos. E o Vocal Livre tem musicado a vida espiritual das minhas filhas. E eu vou para a escola, a Valentina pede para cantar Teu Poder, não Teu Poder do Ronaldo Arco, que também é muito bonita, mas a Teu Poder do Pedro. Só o Começo, que é uma que muita gente gosta, Temporal, mas ela também gosta de ouvir essa música. Eu fico pensando, é a minha filha dizendo assim, eu também quero chegar, papai. Eu também estou indo para o mesmo lugar que o senhor está indo. A gente vai um pouco diferente, porque o senhor é de outra geração, mas a gente está indo para o mesmo lugar. Fica tranquilo, que eu também quero ir para lá, para onde você está indo. Calma. Às vezes a gente não acredita que a mão de Deus continua no leme da nossa igreja. A gente começa a desconfiar que ela está perdendo o controle. E a gente é muito ensimesmado, não é? A gente é muito ensimesmado, a gente acha que o controle está na nossa mão. Fala de tempestade, e é sobre isso que eu vou falar. E a gente não combinou essa última música do Pedro, mas calhou. Eu quero falar sobre confiança hoje, eu queria contar algumas histórias da Bíblia e outras que vivi. E eu sei que eu imagino e creio, que storytelling é a melhor maneira de comunicar fé. E talvez esse seja um momento da semana que eu quero mais usar isso. Eu quero ler com vocês o episódio da vida de Abraão no livro de Gênesis, no capítulo 12, e a gente vai ler os primeiros 5 versos, mas antes disso, eu fui pastor numa comunidade no Brasil, pastor associado, júnior, ok? Quando eu comecei meu ministério, que não faz muito tempo. E eu fui pastor numa comunidade que fica no centro da cidade de São Paulo, chama Comunidade Nova Semente. E todos os anos, a comunidade Nova Semente fazia uma missão, aquilo que a gente chama de missão transcultural. A gente saía todos os anos com um grupo de pessoas da comunidade e ia para algum desafio transcultural. Ou seja, de cultura diferente daquela nossa ali. Às vezes fora do país, às vezes dentro do próprio país, porque o Brasil é um país continental, e há uma diversidade cultural em alguns aspectos que pode ser considerado uma missão transcultural. Naquele ano nós íamos para a Amazônia, mas não para o Amazonas. Nós íamos para a Amazônia para visitar comunidades ribeirinhas indígenas que viviam à margem do rio Guaporé. O rio Guaporé é um afluente do rio Madeira, que fica na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. E o rio Madeira, ele sai dos rios da Amazônia, agora eu não sei se do Negro ou do Amazonas, acho que do Amazonas, e desce ali por Rondônia. E ele passa por Porto Velho e passa por uma cidade chamada Guajará-Mirim, que é divisa com a Bolívia. Do lado de cá do Brasil é Guajará-Mirim, do lado de lá é Guaiará-Mirim, que é a cidade boliviana. E naquele rio há algumas tribos, algumas comunidades indígenas. E a gente ia visitar essas comunidades indígenas jamais com a intenção de colonizar espiritualmente essa comunidade. Nem tampouco com a intenção de catequizar essa comunidade. Porque não é essa a nossa função e nem a nossa missão. Mas nós íamos com o interesse de encontrar e ver os sinais do reino que já estavam lá também, mesmo antes da gente chegar. E, de alguma maneira, prestar algum tipo de suporte e auxílio, especialmente com a equipe médica da nossa igreja. Havia alguns médicos ali, não só médicos generalistas, mas também, especialmente, oftalmologistas e odontologistas, correto? Dentistas e oculistas. Desculpa, não é, oftalmologistas. E porque é uma necessidade daquelas comunidades, sabe? Há uma necessidade de tratamentos rápidos. Também um grupo de professores e um grupo de pastores. A comunidade, há 3 comunidades. E nós
alugamos um barco muito ruim. E não era um barco bom, era um barco ruim mesmo. E era o que tinha disponível para a gente. 40 pessoas por 10 dias num barco, dormindo em rede. E deixa eu falar para você, é delicioso dormir em rede, mesmo eu, desse tamanho que você está vendo, com os meus 120 quilos, o meu 1,84 m, dormir na rede. Eu levei para casa, e nós colocamos a rede em casa, e muitas vezes me dava vontade de dormir na rede. Aqui não dava para ter uma rede de casal. Então, eu não dormia da rede, mas é gostoso dormir da rede. Tem um jeito de dormir em rede. É de transversal. Você não pode deitar assim, senão você quebra suas costas. Horrível. Então, você deita de transversal, a rede fica esticada. Enfim, é gostoso. Mas 10 dias. A comida era feita no barco, 10 dias. Mas não só a comida, não vem ao caso as outras coisas que era feito no barco também, e despejado no rio. E a gente tinha ali, cozinhar ali, lavar a louça ali, fazer tudo ali. E atender a comunidade, construir as coisas que a gente queria construir lá, atender. E a gente alugou o barco e tinham 4 tripulantes. Os 4 tripulantes do barco eram da região, eram nativos da região. Mas o chefe deles se chamava Chico Capoeira. Não chamava assim, era o apelido dele, Chico Capoeira. Espero que o nome seja Francisco mesmo, mas é Chico Capoeira. E ele tinha quase ali por volta dos seus 70 anos, e desde os 17 anos, ele navegava aquele rio. Ele conhecia literalmente aquele rio com a palma da sua mão. Nós entramos no barco, e o barco, como ele era muito alto, 3 pisos, e muito estreito, e de madeira, e aquela coisa, né, com motor, enfim, era muitas horas para subir o rio. Subir o rio é navegar na direção contrária da correnteza, e menos horas para descer o rio, quase metade do tempo para descer o rio. Era uma época de início das chuvas, final das secas. Lá no norte do país, eu já morei lá, eu morei em Rondônia, morei no Acre, o Acre existe, eu morei no Acre, em Rio Branco. Lá no norte do país tem 4 estações: verão, calor, mormaço e quentura. E essas 4 estações, na realidade, elas são divididas em 2. Eles chamam de verão e inverno. No verão é muito sol e seco. É seco assim, porque na região amazônica tem muita umidade, mas não chove, ok? E no inverno, o que muda é que é muito calor, mas chove. E chove todos os dias, uma chuva amazônica no mesmo horário. De maneira que quem mora lá combina mesmo com as pessoas assim: vamos sair hoje à tarde? Vamos, mas antes ou depois da chuva? Porque a chuva vai cair no mesmo horário. Ao longo dos 6 meses, ela vai migrando de horário um pouquinho. Ela vai indo mais para o entardecer. Mas ela sempre cai ali no mesmo horário por período. Então as chuvas não tinham começado, o rio ainda estava baixo, havia muitos barrancos no rio, e a gente ia subir o rio. Para o barco estreito não tombar, para você ver a segurança do negócio, eles colocaram uma espécie de balsa do lado, amarrada no barco. Então eram quase que 2 barcos, era um barco e uma balsa, que ela não tinha motor, ela era arrastada pelo barco. Enfim, nós estávamos lá, subindo o rio. Enquanto subíamos o rio, eu comecei a tentar conversar com o Chico Capoeira se era seguro subir aquele rio. Ele, claro. E se era seguro aquele barco? Ele, claro. E como é que ele fazia? Ele, não, eu conheço isso aqui com a palma da minha mão. Bom, a gente estava do nada subindo, e a pessoa que estava no controle do barco não deve ter visto um barranco que tinha a água baixa, o barranco ia pegar no casco, e pegou. E quando pegou, o barco simplesmente fez assim, as nossas malas. O outro pastor que trabalhava com a gente, o pastor Bruno, o apelido dele é Zipper, para quem estudou no NASP, o Zipper estava com a gente, o celular dele estava na mão, quando o barco bateu, ele 40 metros para baixo do rio Guaporé, que nunca mais a gente achou o celular dele. Mas o barco bateu no barranco e quase tombou. Ele só não tombou porque havia aquela outra embarcação do lado, grudada nele. Aquilo nos assustou muito, imediatamente, porque começou a chover, diminuiu a visibilidade do cara que estava no controle. E o Chico Capoeira, que estava por ali, não estava no controle, ele saiu correndo e falou assim, para o barco, encosta, faz uma amarração de proa, e eu não sabia o que era amarração de proa, depois descobri que a amarração de proa é quando você amarra a frente e atrás, tem um nome, frente e trás do barco, né? É popa e proa, enfim, não sei, mas a frente e atrás do barco no barranco.
E eles amarraram o barco no barranco e a gente ficou ali até esperar a tempestade passar, porque estava começando o período de chuvas e aquelas tempestades amazônicas são muito fortes. E é assustador, porque você está no meio da floresta, literalmente no meio da floresta amazônica. A floresta é barulhenta, a floresta é muito gostoso estar na floresta. A noite na floresta é deliciosa, muito barulho. A lua parece um sol, a lua se põe. Era lindo ver às 4:30, 5 da manhã a lua se pondo. E o maior escurecer da noite é quando a lua se põe e o sol ainda não nasce. Mas a parte mais escura da noite é quando está perto de amanhecer e florescer e nascer o sol, como na vida. Os momentos mais escuros é quando está mais perto de nascer o sol e florescer as coisas. Mas ele encostou o barco e eu fui para o Chico Capoeira perguntar: Chico, como é esse negócio aí? Como é que faz para enfrentar? Você que está acostumado a subir o rio, como é que faz para enfrentar a tempestade? Ele: como assim enfrentar a tempestade? Você já deve ter enfrentado muita tempestade? Como é que faz para enfrentar a tempestade? Ele falou assim: não enfrenta a tempestade não. Eu falei: como não? Ele: não enfrenta a tempestade. Eu falei: mas o que você faz quando vem a tempestade? Não, a gente não enfrenta a tempestade. Tempestade não se enfrenta. Quando a tempestade vem, a gente para o barco e espera ela passar. E enquanto ela não passa, a gente descansa, aproveita para descansar. Uau! Quando ele falou aquilo para mim, eu falei: Chico, você tem noção do que você acabou de me dizer? Olha a sabedoria do Chico Capoeira. Tempestades não se enfrentam. Tempestades a gente para o barco e descansa até que ela passe. Porque não depende da gente. Não está no nosso controle. Não está nas nossas mãos. Eu não sei quantas tempestades na vida você já passou. Eu já passei por algumas. E todas as vezes que eu tentei enfrentar as tempestades, que eu tentei vencer a tempestade, que eu tentei superar a tempestade, eu apanhei dela. Porque achava que era minha responsabilidade superar ela, que estava no meu controle, que eu era aquele que devia vencer a tempestade. Eu não sabia confiar, eu não sabia descansar, porque descansar é o maior ato de confiança que você pode ter. Dormir é o maior ato de confiança que você pode ter. Dormir, quando a gente dorme, a gente não sabe se a gente vai acordar, concorda? É por isso que tem um salmo lindo, que foi o primeiro verso que eu memorizei, que minha avó ensinou a decorar, que está no livro de Salmos, capítulo 3, não pus na tela, mas que diz assim, porque decorei. Davi diz assim: o Senhor é meu pastor. Não, isso é 23, verso 1. Davi diz assim: eu me deitei e dormi. Olha só, eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu me deito e durmo, e ali eu tenho que entregar integralmente, quando eu durmo, a minha vida a Deus, porque eu só vou acordar se Ele me sustentar. É por isso que a gente tem que escolher bem quem a gente vai casar, com quem dorme do nosso lado. Porque o maior perigo da vida é dormir do lado da pessoa errada, porque quando você dorme, você tem que confiar muito em quem dorme do teu lado. Porque quem dorme do teu lado é a pessoa que tem mais poder para definir se a sua vida vai prosseguir ou não. Porque a pessoa que tem o maior poder sobre você é aquela que está acordada dentro do seu quarto enquanto você dorme. Dormir é um ato de confiança, você confia muito em quem dorme do teu lado. Só que quando a gente não descansa em meio às tempestades, de alguma maneira a gente está declarando assim para Deus: eu não confio o suficiente em você. Eu acho que eu preciso resolver isso aqui. Bom, vem comigo para o texto bíblico. Primeira história do Chico Capoeira. Segunda história, Abraão, capítulo 12, verso de 1 a 5, diz assim, de Gênesis, tudo bem? Gênesis 12, de 1 a 5. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Olha isso aqui. Olha o que aconteceu na vida de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. A história dos grandes personagens bíblicos é uma história em geral, de um povo se deslocando. É uma história de deslocamento. Sempre há um convite para sair. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Arã.
Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Davi era um homem muito bem sucedido. Davi era um homem que tinha um plano de carreira e estava executando o seu plano de carreira. Ele tinha um plano de carreira. A gente não chega em lugar nenhum se a gente não tiver um plano de carreira. Ele sabia onde ele queria ter, com metas de a cada 5 anos. E essas metas de 5 anos eram avaliadas anualmente. E os objetivos anuais eram avaliados trimestralmente, eu fico imaginando. Abraão, empresário, empreendedor, um homem de negócios, muitas posses e muitos funcionários. O Abraão era um homem muito rico em Harã, talvez um dos mais ricos da sua terra. Abraão tinha seus sonhos, Abraão tinha seus planos. Abraão talvez queria que o seu nome aparecesse na Forbes. Eu não sei os sonhos de Abraão, mas ele tinha seus sonhos. E sabe o que me acho muito curioso, me faz muito curioso nisso aqui? É que Deus vem para frustrar os planos de Abraão. Deus vem para frustrar os planos de Abraão. Deus chega e diz assim: Abraão, sai, larga tudo o que você está fazendo. Mas está dando certo, Senhor. Não, mas larga. Larga porque eu tenho outra coisa para você. E é muito difícil a gente largar mão daquilo que a gente construiu com as nossas próprias mãos. E aqui vem a primeira lição sobre confiança. Confiança, confiar em Deus, envolve abrir mão do controle. Eu já falei para vocês no início dessa semana a dificuldade que eu tenho de abrir mão do controle. Eu adoro dirigir, eu adoro o controle. Eu sento no sofá, pego o controle da televisão, ela fica na minha mão, o controle da televisão da minha casa. Eu fico aqui, ó, passando que nem do nada, não estou vendo nada, só fico passando os canais assim, mas eu estou com o controle. Parece que pelo menos em alguém eu mando lá em casa, na TV. Porque eu passo aqui, ó, tum, 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 me obedece. Eu gosto de ter o controle. Só que confiar em Deus é justamente abrir mão do controle. Sabe, Deus convida Abraão a abrir mão daquilo que ele construiu com as suas mãos. Abrir mão dos sonhos que ele construiu com as suas mãos. Para viver os sonhos que Deus construía com as mãos dele para Abraão. Muitas vezes, para viver os sonhos de Deus para nós, a gente precisa abrir mão daquilo que a gente faz com as nossas mãos, para poder viver o que Ele faz com as dele para nós. E isso é muito difícil. A gente precisa aprender a abrir mão do controle, só que a gente gosta do controle, a gente gosta de calcular o risco, a gente gosta de calcular o incalculável, a gente gosta de prever o imprevisível, a gente gosta de controlar o incontrolável. E de repente a gente, na tentativa de diminuir os riscos, a gente calcula tudo e faz investimentos, e os investimentos são seguros no cálculo do risco. E de repente uma instabilidade do governo muda tudo, um desastre muda tudo, uma guerra muda tudo, coisas que a gente não tem controle muda tudo. Eu falei do Rubem Alves ontem, mas há um vídeo do Rubem Alves, de uma história que ele conta, de que um dia, já no final da sua vida, professor, um aluno chegou para ele novo, da faculdade da Unicamp, e perguntou para ele assim: professor, o que o senhor fez na sua vida para chegar onde o senhor chegou? Essa história é famosa do Rubem Alves. O menino queria, óbvio, a receita do bolo da vida bem-sucedida. Ele queria a receita do bolo para dar certo na vida. E o Rubem Alves falou assim para ele: filho, eu cheguei onde eu cheguei, porque tudo que eu planejei na minha vida deu errado. Eu só cheguei onde eu cheguei, porque tudo que eu planejei na minha vida deu errado. Se tudo que eu planejei na minha vida tivesse dado certo, eu estaria em outro lugar. Mas eu só estou onde eu estou porque tudo que eu planejei foi dando errado. E eu fui encarando a vida que era posta para ser vivida, eu fui jogando o jogo da vida. Apareceu aqui, esse é o caminho que está posto, é esse que eu vou encarar. Isso é entender que está fora das nossas mãos. É claro, tudo que está nas nossas mãos, a gente tem que manter o controle. A gente tem que evitar o evitável. Mas a gente não tem que perder sono com o inevitável, porque o inevitável a gente não consegue evitar. O inevitável está nas mãos de Deus. Quando as tempestades chegam, a gente tem que aproveitar para descansar e confiar. Abrir mão do controle é muito difícil. O texto diz que, no verso 1, que o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Mas ele não disse onde era. Olha, eu estou falando para pessoas que saíram da sua terra. Eu estou falando para pessoas que saíram, que deixaram a sua parentela. E vieram para um lugar que talvez você sonhou vir.
Talvez você veio porque você queria vir. Talvez você veio em busca de algo que lhe faltava lá. Ou você veio por força da vida, dos seus negócios. Eu não sei a sua história. Mas eu acho que você consegue se empatizar com Abraão aqui. E eu acho que você consegue se empatizar mais com a Sara. Porque Deus só falou com Abraão, entendeu? Eu fico imaginando o Abraão chegando em casa e falando para Sara, Sara, a gente vai embora. Como assim a gente vai embora? A gente vai, não sei. Como você não sabe, Abraão? Não sei, eu não perguntei. Deus só falou, vai embora. Homem é assim, né? Não pergunta as coisas que importam. Ele só traz a informação principal. Ele mandou eu ir. E para onde? Não sei. Como? O que vai ter lá? Que roupa eu levo? Lá é frio, lá neva. Não sei. Como você não sabe, Abraão? Eu só quero obedecer. Diz que o Abraão obedeceu prontamente. O apego pelo que ficou para trás nunca deu bons resultados. O Abraão largou mão do que ficou para trás. Ele deixou para trás. Ele não ficou apegado ao para trás. E há muita dificuldade na nossa vida quando a gente fica apegado ao para trás. O Ló, o sobrinho de Abraão que vai com ele se desloca para uma cidade e diz que quando aquela cidade dá tudo errado, Deus vem para destruir a cidade. A mulher do Ló sai com ele, e diz que a mulher do Ló, apegada ao que ficou para trás, olha para trás, e quando ela olha para trás, o que acontece? Ela vira uma estátua de sal. Nunca foi bom ficar apegado com o que ficou para trás. Paulo, no texto, na sua carta aos Filipenses, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. A vida é para frente, a vida é para frente, e avançar envolve deixar para trás. Eu citei o texto esses dias, o texto de Eclesiastes 7,10, que diz assim, jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Não é inteligente dizer que na minha época era bom, era melhor. Isso não é sábio. O apego ao passado, sabe aquela coisa, não se fazem mais músicas como antigamente. Não se fazem mais cultos como antigamente. Não se fazem mais igrejas como antigamente. Não se fazem mais grupos musicais como antigamente. Não se fazem mais pastores como antigamente. Sabe, eu já ouvi isso uma vez. Meu avô era pastor dessa igreja. O meu pai é pastor aposentado dessa igreja. O meu irmão mais velho, que tem 10 anos mais velho que eu, é pastor dessa igreja. Eu tentei vencer na vida, mas o chamado de Deus me fez virar pastor dessa igreja também. E eu não consegui resistir a esse chamado. Mas uma vez eu fui pregar numa igreja, e um dos líderes da igreja, ele veio falar para mim assim, pastor, eu conheci teu avô, teu pai já foi pastor dessa igreja, eu já ouvi teu irmão, mas você olhou para mim assim, eu era mais novo, muito novo. Eu confesso que realmente eu não devia ser como eu era talvez. Ele olhou para mim assim e falou assim, não se fazem mais pastores como antigamente. Uau! E aí eu lembrei de um outro pastor brasileiro, famoso pastor brasileiro de uma outra denominação religiosa, que também perguntaram para ele isso, assim, falaram para ele isso uma vez. E ele deu uma resposta de um estado de espírito incrível. Diz que ele respondeu à pessoa assim, irmão, não se fazem mais pastores como antigamente, porque pastores como antigamente são pastores para antigamente. Pastores para hoje precisam ser pastores como hoje. Cultos como antigamente são cultos para antigamente. Músicas como antigamente são músicas para antigamente. O evangelho precisa ser relevante no hoje. Deus nos chamou para hoje. É o agora que importa. A gente só tem o hoje. Você compreende isso? O apego ao que ficou para trás. Salomão está dizendo assim, não é inteligente dizer que o passado era melhor que o presente. Não é inteligente. Bom, a primeira fala sobre confiança, é que confiança envolve abrir mão do controle, mas confiança também envolve obedecer. O capítulo 12 diz que, sem muitas perguntas, Abraão se levantou e foi. Abraão se levantou e foi. Será que você teria coragem de fazer isso? Quando a gente vem ao livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8, diz assim, olha o que é dito no capítulo 11, verso 8, sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, o que aconteceu? Obedeceu. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Você já viveu essa experiência de sair sem saber para onde você ia?
E aqui existe um ponto, ele estava trocando o plano de negócios, ele estava trocando o seu plano de carreira, ele estava trocando o seu plano de vida por um negócio chamado plano de obediência. E aqui é que está a chave da vida alegradora. É quando a gente consegue trocar o nosso plano de vida por um plano de obediência. Quando a gente está sempre disposto, Senhor, para onde eu tenho que ir agora? Onde o Senhor quer que eu esteja? Porque o pior lugar para se estar é onde Deus não quer que a gente esteja. E o melhor lugar para se estar é onde Deus quer que a gente esteja. Esse plano de obediência é difícil. E eu falei que eu ia contar algumas histórias. Eu mudei faz 3 meses de apartamento em São Paulo e essa foi a minha 20ª casa. Em 37 anos, eu morei em 20 casas diferentes, 7 cidades diferentes, 3 estados diferentes. A vida do ministério pastoral na igreja adventista é assim. Como meu pai era pastor, eu tinha que mudar toda hora de lugar, do nada assim. Por isso, um dia meu pai aceitou um chamado para ir para a região amazônica. Ele foi quase que ser missionário lá há muitos anos atrás. E eu passei parte da minha infância e adolescência morando em Rondônia, no Acre, naqueles lugares que eu mencionei para você. Apesar de ser de São Paulo, nascido na capital paulista. E eu tive que ir com meu pai. E foi incrível. E eu lembro que meu pai mudava, e eu morei já em 7 cidades diferentes, 3 estados diferentes, 20 casas. Dá uma casa a cada 2 anos, ou menos até do que 2 anos. Imagina mudar assim. Você fica meio sem raízes, né? Enfim. Mas eu lembro que quando eu tinha que mudar, às vezes batia lá na nossa porta o homem da mudança. E quando o homem da mudança batia na nossa porta, seja por um telefonema que meu pai recebia, ou quando alguém realmente vinha nos visitar e falava, vocês vão mudar, a gente tinha que estar pronto para mudar. Pronto para mudar. E como às vezes eu não queria que o homem da mudança chegasse, sabe? Porque eu estava na escola com os meus amigos, estava namorando, aí de repente acaba o namoro, você tem que ir para outro lugar, outro estado. Acaba tudo, você ainda é adolescente, não é dono da tua vida. Aconteceu várias vezes na minha vida isso. Eu tenho meus traumas de filho de pastor, tenho meus traumas. Que eu tento evitar na vida das minhas filhas, não dá. Mas talvez eu tenha visto sentido no ministério dos meus pais, talvez o meu pai tenha me iludido bastante, porque tanto eu quanto meu irmão quisemos ser a mesma coisa que ele. Porque a gente viu que era de verdade o que ele fazia, entende? Era uma coisa elevada para mim, ao olhar meu pai. A ausência do meu pai, eu sentia a ausência como uma coisa elevada, porque muitas vezes ele era ausente. Cuidando dos negócios da igreja. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes o homem da mudança batia na nossa porta e a gente tinha que mudar mais. Eu lembro quando a gente ia mudar de cidade, a minha mãe e meu pai, a gente ia antes na cidade de ver onde a gente ia morar, e minha mãe escolhia a casa que ela queria morar. A rua, a casa. Ela ia antes lá olhar, e quando a mudança saía, a gente já sabia onde ia chegar. Mas aqui o Abraão chega em casa e vira para Sara e fala assim, eu não sei onde a gente vai morar, pode ser qualquer lugar, já pensou? Mas eu levo, o que eu tenho que levar? Não sei. A gente vai todo mundo. Aqui entra a terceira história e última, porque a história de Abraão, a história do Chico Capoeira e essa. Eu me formei no ensino médio em 2005, no Colégio Adventista do Capão Redondo. Eu vim do Capão Redondo, mas vim em paz, fiquem tranquilos. Eu sou do Capão Redondo, mas... e no Colégio Adventista do Capão Redondo foi onde eu conheci a minha esposa. Eu conheci a minha esposa, Suzy, no ensino médio. Nós éramos colegas de classe. Só que isso desenrolou o namoro depois que a gente se formou. Quando eu me formei em 2005, eu já tinha claramente no meu coração o desejo de ser um pastor. Só que eu também tinha um sonho de, como eu disse, brincando, mas é verdade, de vencer na vida, sabe? E aí também gostava muito de outras áreas. E eu fui estudar ciências econômicas, eu queria ser um economista. E eu fui estudar economia, primeiro numa universidade onde os meus amigos foram, porque eu queria estar onde os meus amigos estavam. Depois no Mackenzie, que é uma universidade ali em São Paulo mais conhecida. E eu fiz 3 anos de economia. E quando eu estava no 3º ano de economia, esse sentimento de querer ser pastor ficou maior. Porque nós vivíamos no Brasil, eu conversava com alguns amigos aqui, nós vivíamos nessa primeira década dos anos 2000, uma linda primavera na América do Sul, relacionada à missão da igreja. E eu não entendi que eu conseguiria ser pastor da igreja do meu pai.
Mas para aquela igreja que estava nascendo, e para aquela visão que estava nascendo no meu país naquele período, uma visão de missiológica, de ênfase missional, de se pensar em igrejas para contextos mais urbanos, eu falei, isso aqui eu acho que eu consigo fazer, eu sei fazer. E eu fui fazer teologia por causa disso também. E eu larguei tudo e fui. Eu fui para o seminário que fica no interior de São Paulo. Mas eu era filho de um pastor e eu tinha benefícios para estudar na Universidade Adventista. Mas eu já namorava com a minha esposa há quase 5 anos quando eu fui para o colégio. Na realidade, 3 e fiquei mais 2 lá. Quando foi no segundo ano do ensino do colégio, da faculdade de teologia, eu tranquei o curso e vim para São Paulo de volta. Casei, tive a minha primeira filha, a Vitória. E fui trabalhar, fui para o mercado. Eu não tinha formação. Eu fui trabalhar na área comercial de uma escola de negócios, que era um braço da Fundação Getúlio Vargas. E o meu papel era vender MBA da GV para executivos. E eu fazia isso tanto B2C quanto B2B. Eu fazia parcerias com grandes empresas e customizava cursos em company, enfim. E dali eu migrei, porque uma pessoa trabalhava ali e tinha um marido sócio de uma outra empresa, eu migrei para uma outra empresa, que era uma startup de tecnologia, chamada à época Acesso Digital. Hoje ela se chama Único. Hoje ela é uma unicórnio, vale mais de 2 bilhões de dólares. Mas na época ela não era tudo isso, ela só era o sonho de um moleque que era o fundador, Diego Martins. E eu fui trabalhar com ele tinha aquele estilo empresa para millennial, sabe? Aquela empresa Palo Alto, Vale do Silício, assim, um play center dentro da empresa, e enfim, a geração Z já não cai mais nessa, mas a gente da geração Y caiu nessa. E a gente adorava aquilo ali, e realmente era muito legal, eu ganhava muito mais dinheiro do que um dia eu vou vir a ganhar sendo o que eu sou hoje. E eu vi a vida dando certo, a carreira acontecendo, assim, uma maneira de viver a vida, que tinha estruturado a minha família. Mas o meu coração ainda estava assim, eu preciso voltar e terminar meu curso, porque eu tenho um sonho. Essa empresa era considerada a melhor empresa para trabalhar no Brasil pelo Great Place to Work, que é uma premiação brasileira das melhores empresas para trabalhar. Eu trabalhava na melhor empresa para trabalhar no Brasil, eu não era feliz. E um dia, do nada, eu cheguei na empresa e falei assim, eu quero pedir demissão, porque eu quero voltar a fazer teologia. E eu não venho ao caso o que aconteceu, só que eu cometi um erro a não se cometer. Eu fui para a empresa naquele dia, decidi sair, pedi demissão, sem falar com a minha esposa. Erro a não se cometer. E eu lembro, claro que ela já sabia das intenções do meu coração, mas ela não acreditava que eu ia fazer isso. E eu lembro que eu saí na Berrine, ali onde era o prédio, na General Gentil Falcão, Padre Antônio, onde tem a padaria Leiriense. Como eu amo a Berrine, eu gosto de estar na Berrine, eu preparo as minhas séries de sermões na Berrine, nos cafés dali, onde eu gosto de estar, eu gosto de ver gente, eu gosto dos corredores de negócios. Esse ambiente que eu gosto, São Paulo, assim, sabe? Para quem é paulistano, entende o que eu estou querendo dizer. É ali que eu gosto de viver, na Faria Lima, na Paulista, mas a Berrine me tem mais o coração do que esses outros corredores de negócios. E eu lembro que eu saí do prédio, peguei o celular e liguei para minha esposa. E ela me atendeu e eu falei assim, amor, é o seguinte, o quê? Eu pedi demissão. Ela, como assim? Eu falei, a gente vai embora, não dá mais. Era janeiro para fevereiro, não dá mais, a gente vai embora para o colégio. Mas André, como é que a gente vai? Eu falei, não sei, Deus falou comigo que a gente tinha que ir. Mas a gente vai morar onde lá? Eu falei, não sei, não perguntei para ele onde a gente vai morar. Mas como assim? Então pergunta para ele que eu quero saber. E como é que a gente vai pagar sem emprego? Eu falei, não, a gente juntou um dinheiro aqui, mas não é suficiente. Não, mas vai dar certo. Mas como? Não sei. Ele não falou? Eu falei, não, ele só falou para ir. E você não falou comigo por quê? Eu falei, não sei, porque eu achei que ele também ia falar com você, mas não falou, não. Eu falei, então, mas a gente vai, acabou, tem que ir, não tem jeito. E agora? Sabe, a gente largou tudo e foi. E era óbvio que ia dar errado. Ou não. Talvez da perspectiva mais humana era o que daria errado. Mas eu lembro que se uma das características da confiança é a obediência, a primeira é abrir mão do controle, a segunda é a obediência, eu estava precisando aprender a abrir mão do controle da minha vida. E eu ia precisar viver algumas experiências que iam me fazer aprender a sair do volante. Eu precisava passar pelos processos, como eu detesto os processos da vida. E aí então, a última característica da confiança é descansar. Os que confiam, descansam. A gente foi. Não foi fácil. O meu curso, que eu tinha mais de 2 anos, virou 3 anos. Porque a grade tinha mudado na faculdade. E
E eu tinha dinheiro por 2 anos. Só que o dinheiro, eu não sei se você sabe como isso acontece. A gente calcula que eu tinha dinheiro para 2 anos. Com 1 ano ele acabou. 1 ano e pouquinho. Aí eu vendi o carro que eu tinha. E eu gostava do carro. E aí o carro me deu mais 6 meses. E aí eu precisava viver um 3º ano. O que acontece? No segundo semestre do 2º ano, eu fiquei em dívida com a faculdade. De maneira que o último ano, eu só poderia me rematricular se eu pagasse o semestre que estava atrasado. Gente, eu estava bem. Eu estava feliz em algum aspecto, pelo menos material e financeiro e de carreira. Como é que eu tinha me metido naquele perrengue? E eu comecei a questionar a Deus: Senhor, mas o Senhor convidou, quem convida paga a conta. Se o Senhor chamou, agora é responsabilidade sua. E aí eu comecei a falar com Deus de um jeito que eu me arrependo. E eu lembro que a gente viveu aquele ano, aquele semestre incomodado, porque estava em dívida. E quando chegou no final daquele ano, eu fazia estágios numa comunidade adventista em São Paulo, no bairro do Morumbi. Era uma comunidade, presença religiosa muito grande, era um bairro muito secularizado, e se plantou ali uma igreja para se tentar alcançar aquelas pessoas. E eu fazia meus estágios ali, e tinha ali o carinho da igreja, o pastor da igreja, enfim, mas eu era só um estagiário. Lembro que quando chegou no final daquele ano, eu não tinha conseguido nenhum dinheiro para pagar minha dívida e nenhum dinheiro para continuar os estudos. E quando chegou na semana que era a semana final para se fazer a rematrícula, e eu não tinha nada, eu lembro que eu estava na casa dos meus pais, com a minha esposa e a minha filha. Eu voltei para a casa dos meus pais. Eu não tinha perspectiva. Eu precisava voltar a estudar. Eu precisava voltar para Engenheiro Coelho, que é uma Barron Springs de São Paulo, assim. Eu precisava voltar para Engenheiro Coelho. E eu lembro que numa noite eu entrei no banheiro e fui tomar banho, era de madrugada, assim, e eu falei coisas para Deus que eu me arrependo profundamente. Eu cheguei a dizer para Ele assim: quando eu estava no controle, eu estava mandando melhor. Que loucura, né? Que absurdo, não é? Quando a vida estava nas minhas mãos, eu estava conseguindo sustentar melhor minha família. O Senhor me fez vir para cá e agora eu estou com a minha esposa na casa dos meus pais. O Senhor sabe o que é isso? O Senhor precisa fazer alguma coisa. O Senhor precisa me dar uma resposta, porque eu não fiz nada de errado. Eu obedeci. Eu tenho certeza do que o Senhor falou. Eu abri mão do controle, mas eu ainda não tinha aberto mão o suficiente. Eu ainda estava com o controle na mão, porque até ali era eu que ainda estava financiando com aquilo que eu tinha trabalhado. Foi muito terrível aquele dia, eu lembro como memória fotográfica daquele dia. E eu falei para Deus assim: o Senhor tem que falar comigo. E aí eu fiz uma coisa que eu não recomendo que ninguém faça. Não recomendo que ninguém faça, porque não é assim que Deus fala com a gente, tá bom? Mas eu preciso contar para você, ser honesto, o que eu fiz. Eu fui dormir, mas antes de dormir, eu não ia dormir, né? Eu estava agoniado. E eu falei: o Senhor precisa falar comigo. Eu vou abrir a Bíblia. Aqui assim. E tem que ter uma resposta aqui dentro onde eu abri. Não faça isso, não é assim que Deus fala com a gente, tudo bem? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas eu estou dizendo que eu fiz. E eu não estou dizendo que vai dar certo. Não, não é sobre isso. Não é sobre um milagre que deu certo, por um acaso deu certo. Porque era a vontade de Deus, enfim. São inúmeras variáveis. Mas eu abri. Aí é natural que a gente abre assim meio que no meio, sabe? Porque no meio tem umas promessas bonitas ali, Eclesiastes, Provérbios, Salmos. Bom, vamos ver, porque aqui tem umas coisas boas para Deus falar. E eu abri assim a Bíblia. Deixa eu abrir aqui onde eu abri. Eu abri bem no meio, intencionalmente. Eu abri assim. Eu falei: tá, mas o que Deus quer falar aqui, né? Aí eu tive que criar uma outra regra. Olha como não tem nada a ver isso aqui. Mas eu abri a Bíblia aqui, nessa página. E era essa Bíblia, que eu tenho desde 2009, está aqui, ó. Quando eu fui para o seminário, a primeira vez eu comprei essa Bíblia, e até hoje ela anda comigo, desde 2009. Enfim, não vem ao caso, não estou achando onde ela está escrito aqui. Eu abri aqui. E aí eu falei: mas o que eu tenho que ler? Mas por um acaso, nessa página só tinha 2 versos grifados. Eu falei: bom, eu vou ler o que está grifado. E eu leio para você agora o que está grifado. Estava escrito isso aqui naquela noite. Salmo 127, versos 1 e 2.
Vai aparecer na tela para você. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, dia a sentinela. O nosso controle é uma ilusão. É uma ilusão, não está nas nossas mãos. Não está nas suas mãos. Olha o verso 2. Inútil. Deixa eu falar para você, é inútil você acordar cedinho para ir trabalhar todos os dias. E ir dormir tarde todos os dias. Para penosamente você granjear o seu pão. Porque aos que Ele ama, Ele os dá enquanto dormem. Aos que Ele ama, Ele dá enquanto descansam. Aos que Ele ama, Ele dá enquanto confiam. Uau, não é? A gente confia muito pouco. E a maior prova que a gente confia pouco é porque a gente não consegue descansar em meio às tempestades. A gente não descansa porque a gente não confia. Eu não confiava. E posso te dizer, não confiei inúmeras vezes depois de milagres que Ele fez na minha vida, ainda agora. E posso dizer uma coisa para você, talvez nesse momento na minha vida eu não esteja confiando o suficiente para ter a coragem de dar passos na minha vida ministerial que eu dei lá atrás. Mostrou que Ele está no controle, mas eu ainda não confio de novo. Porque a gente é assim. E aí eu fiz o que depois disso? Eu fui dormir, né? Depois de ler um negócio desse, falei, bom, entendi, eu tenho que dormir. Eu deitei e dormi. E aí isso aqui não é um testemunho de um milagre, apesar de ser. Eu não estou querendo pegar essa ideia de que é um milagre, vai acontecer na sua vida. Não entenda assim. Eu só estou contando uma história minha. Eu acordei 9 da manhã, porque eu não tinha trabalho, eu fui dormir tarde. Eu estava quase em depressão, assim. E estava tocando meu celular, era o pastor sênior da igreja que eu era auxiliar, pastor César Camacho. E eu falei, puxa, eu não vou atender o Camacho, cara, uma hora dessa, eu não sei nem o que eu vou fazer da vida, eu vou procurar emprego hoje, eu não vou fazer isso. E eu atendi, ele falou, André, você já fez a matrícula? Eu falei assim, cara, deixa eu falar para você, eu não fiz a matrícula porque eu estou com uma dívida lá e eu não estou com grana para pagar. Ele falou, cara, você precisa fazer a matrícula para você renovar o teu estado. Você tem que estar matriculado. Eu falei, pois é, mas eu não tenho como, esquece, talvez eu nem vá. Ele falou, não, deixa eu te falar uma coisa, você tem que fazer sua matrícula hoje ou amanhã, que é o último dia. Porque uma pessoa da igreja pagou toda a sua dívida. E ela precisa pagar o teu ano, que ela quer pagar o teu ano de estudo. Só que precisa que você se rematricule para gerar os boletos. E eu falei, como assim? Ele falou assim, é isso. Essa é a história de muita gente que vive assim, sabe? Talvez seja a história de muita gente. Alguém já viveu coisas assim? Só que eu era orgulhoso demais para aceitar uma ajuda desse tipo. Não, eu sei, eu posso, eu não preciso. Se eu for ali bater na porta da empresa que eu trabalhava, eles me recontratam na hora e eu vou resolver minha vida com as minhas mãos. Eu não preciso passar por isso. Mas eu precisava aprender a lógica da bênção. Lembra que ele falou, Abraão, é uma bênção? A lógica da bênção é assim, André, eu já abençoei um monte de gente. E eu não abençoei eles porque eles são mais bonitos ou mais legais. Eu abençoei eles para que eles abençoem outros. E esse é o ciclo de Deus da bênção. Eu abençoo para que abençoem, para que abençoem. E tem um monte de gente que eu abençoei lá naquele lugar que vai agora abençoar você. Porque eu só abençoei eles para que eles fossem bênção na vida de outras pessoas. Você precisa aceitar essas bênçãos na tua vida agora. Eu falei, Camacho, eu vou lá. Bom, desligou o telefone, tocou o telefone depois, mais tarde, era um casal da igreja. Pastor, estamos com um problema com a minha filha adolescente, precisamos falar com o senhor na padaria. E eu falei, mas puxa vida, tá, eu vou lá, tem que ser só o senhor, não pode ser o pastor sênior, porque eles são adolescentes e querem que seja o senhor. E eu fui para a padaria, e quando eu cheguei na padaria, era um casal muito distinto daquela comunidade, um advogado super bem sucedido, e a família estava lá, iam trazer as filhas, e eu estava na padaria esperando, perto da minha casa, e ele chegou na Giovanni Gronchi, Casa Blanca, a padaria. E aí eu sentado ali, ele chegou sem as filhas, e ele sentou na mesa e falou assim, pastor, é o seguinte,
Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, eu queria ser advogado. E eu queria estudar direito, mas não tinha dinheiro para estudar direito. E só podia fazer estágios depois do segundo, terceiro ano. E eu não tinha como financiar os estudos. E eu fazia administração, porque a administração deixava eu trabalhar para bancar. Só que eu tinha um sonho de fazer direito. E um dia um amigo do meu pai, que era advogado, me chamou numa padaria e falou o seguinte: olha, eu vou pagar a sua faculdade de direito, porque eu sei que é o seu sonho, eu vou pagar. E ele falou: tudo bem, eu aceito se eu puder devolver para você depois, quando eu me formar. E ele falou assim: não, você não vai devolver para mim. Um dia você vai encontrar alguém que você vai abençoar também. E você vai fazer isso com outra pessoa, não é comigo. Um dia na sua vida você precisa encontrar alguém para abençoar. Pastor, eu encontrei. Eu vim aqui numa padaria, como fizeram comigo, para te dizer que eu quero pagar os seus estudos. Eu falei assim: temos um problema. Ele falou assim: por quê? Não, porque hoje de manhã me ligaram dizendo que já vão pagar meus estudos. Eram vocês? Ele falou: não, a gente não. Eu falei: cara, então já pagaram, não dá mais para você pagar meus estudos. Aí ele virou para mim e falou assim: mas o que você precisa mais? Aí eu falei assim: eu preciso morar lá com a minha família. Ele falou: pastor, então, André, procura uma casa onde você quiser lá em Engenheiro. Coisa, para que se faça um contrato de 12 meses. Porque não pode ser 30, tem que ser 12. E eu vou pagar adiantado os 12 meses para você morar lá. Mas escolhe a casa que você quer. E de repente eu acordei com a minha faculdade paga, com uma casa para morar. Um casal de amigos meus, que até hoje são muito amigos meus, falaram assim: a gente tem uma oferta que a gente quer dedicar para vocês mensalmente. E a oferta deles era muito significativa. E me sustentou lá, sem precisar trabalhar. Você entende isso? Eu sentia um carinho do céu como que assim, que Deus não estava fazendo o que eu precisava, Ele estava fazendo o que eu gostava. Sabe, eu não vou você está com fome, eu vou te dar uma comida porque você está com fome. Não, você gosta do que? Pizza? Eu vou te dar pizza, porque é o que você gosta. É assim que eu estava me sentindo tratado por Ele. E me doía, e foi me quebrando, porque eu ia ficando com o orgulho e a vaidade ferida, eu me sentia constrangido das pessoas que me ajudavam, eu orava, eu falava: Senhor, eu não quero mais viver assim. Quantas vezes naquele ano eu tentei desistir, porque eu não queria passar a vergonha de estar sendo ajudado. Sabe, quando as tempestades vêm, a gente precisa aprender a confiar e descansar. Porque há uma recompensa maior. Eu encerro com esses 2 versos e o Pedro vai cantar. Mas olha o que diz esses versos de Hebreus 11. Olha o final da história de Abraão. É sobre isso aqui, eu vou ler até com vocês. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, seus filhos. Abraão largou tudo, ele era um homem poderoso, cheio de posses, e foi viver uma vida quase que de imigrante, como é o nome que se dá para quem é andarilho? Nômade. E habitando em tenda com seus filhos, com a sua família, daquele. Mas os seus filhos herdeiros com ele da mesma promessa. Sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa muito maior. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o próprio Deus é o arquiteto e edificador. Abraão saiu da casa que ele construiu com as suas mãos, para receber uma casa que o próprio Deus construiu com as mãos dele. É sobre isso. Essa é a promessa para aqueles que confiam, que entregam as suas vidas a Ele, que abrem mão dos seus planos de vida e de carreira para viverem um plano de obediência. E talvez o chamado dele para a tua vida seja fazer isso que você está fazendo mesmo. Desenvolver o seu plano de carreira. Não é. É você e ele que vão descobrir isso, não sou eu. Eu não sou coach. Nem guru. Mas eu preciso te dizer, encontre o plano de obediência da sua vida. Entrega os teus caminhos a Ele. Confia nele. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Se você está vendo uma tempestade, é porque talvez esteja no momento mais perto de florescer. E quando as tempestades vêm, entenda que é Deus falando assim: calma, meu filho, descansa um pouquinho e deixa que agora sou eu que estou cuidando. Para de lutar contra as tempestades. Deixa Ele resolver e daqui a pouco vai florescer.
Eu já perdi batalhas, já desisti de sonhos, meu coração já se feriu, de tantas formas se despedaçou. Já me senti sozinho, perdi tantos amigos, eu desejei nem mais viver. Eu vi a luz do céu escurecer, mas eu vi sua mão, eu senti seu poder me acolher desse chão e novamente me dar forças para firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Por isso eu canto e Deus vai me curando das feridas. Até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós peso de glória. Por isso eu canto, enquanto eu enfrento tempestades. Conheço a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Às vezes é difícil, eu sei, sentir que Ele está perto. E mesmo as nossas orações parece nada podem alcançar. Às vezes é preciso que venham tempestades, pois é atravessando essa dor que Deus nos faz mais fortes. E eu vi sua mão, eu senti seu poder me acolher desse chão e novamente me dar forças para firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Por isso eu canto e Deus vai me curando das feridas. Até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós peso de glória. Por isso eu canto,
enquanto eu enfrento tempestades. Conheço a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Vou florescer. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Amém? Sabe, eu creio nesse Deus, porque eu experimento esse Deus. Mas assim como qualquer um de nós, eu também reluto em confiar muitas vezes. Eu não sei o quanto você conhece esse Deus. Mas se você não conhece, eu queria dizer que esse é um lugar. Eu queria convidar você a conhecer esse Deus. Esse é um lugar para você buscar conhecer mais Ele. Essa é uma comunidade para você buscar mais conhecer esse Deus real. Se você quer saber mais sobre Ele, procure as pessoas desse lugar, dessa comunidade, o pastor Bruno, para que você possa viver experiências com Ele incríveis e que Ele faça a sua vida florescer em meio às tempestades da sua vida. Podemos orar? Pode ficar em pé. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor se revela a nós de muitas maneiras. E algumas delas o Senhor escolhe se revelar em meio aos momentos de maior dor da nossa vida. As nossas escolhas, os nossos planos, a maneira como a gente conduz o volante da nossa vida, às vezes nos coloca em cada enrascada, Senhor. E aí é quando a gente consegue perceber que a gente não sabe conduzir o carro da nossa vida. E às vezes é só aí que a gente precisa de um Deus que recalcule a rota e nos coloque de novo no eixo, no lugar. E às vezes é só nesse momento que a gente entende que precisa entregar o volante da nossa vida para o Senhor. Senhor, talvez você esteja falando pessoas que estão nesse lugar. Que eles não percam mais um minuto da vida deles tentando controlar o carro. Que eles entreguem nas tuas mãos. Mas talvez eu esteja falando a pessoas que estão dirigindo muito bem as suas vidas, que está dando certo, como a vida de Abraão, que as coisas estão sendo bem conduzidas, que dá uma impressão até que a gente manda melhor que o Senhor, que a gente sabe fazer melhor, que a gente cuida melhor da nossa casa, mas Senhor, que a gente consiga entender que é inútil a gente edificar a casa se o Senhor não for o arquiteto. É inútil a gente vigiar a cidade se o Senhor não for o sentinela. É inútil a gente levantar cedo e dormir tarde para penosamente granjear o nosso sustento, porque aos que o Senhor ama, o Senhor cuida enquanto descansam e confiam. Senhor, ajuda-nos a entregar o volante da nossa vida em Tuas mãos e descansar, mesmo em meio às tempestades, confiando em Ti, para que a gente possa ver o sol florescer novamente na nossa vida. É o que eu te peço por Jesus, amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.